nessa noite. Amém. Não sei se todos sabem, mas hoje é o dia de Pentecostes. Alguém está com alguma expectativa? Deus, ele, há mais ou menos 2000 anos atrás, né, há mais de 2000 anos atrás, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou por 40 dias, sendo visto por mais de 500 pessoas. E aí, no momento que ele subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos: vão para Jerusalém, porque eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito. Amém? E ele enviou. E hoje, você e eu somos frutos, né, desse mover, desse Espírito Santo, que continua ativo, continua dinâmico, continua agindo e tocando os corações, continua colocando sobre a vida de pessoas o fogo dele. Amém? Esse fogo que transforma, esse fogo que muda os nossos corações. E essa expectativa que nós precisamos ter e desejar a cada dia mais. E ali naquele dia foi constituída a igreja, ali começou a igreja, né? Aqueles homens, simples pescadores, pessoas que antes, quando Jesus foi crucificado, se dispersaram de medo. E agora esses mesmos homens, assim como você e eu, pessoas simples e comuns, como você e eu, mas cheios do Espírito Santo, começaram a mudar o mundo. E mudar o mundo pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? E essas pessoas receberam Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Naquele momento que Jesus estava ali, sofrendo, ele negou Jesus 3 vezes. Esse é aquele homem, mas que depois de cheio do Espírito, com esse poder do alto, pregou para uma multidão e num dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Porque aquele homem medroso e covarde, como nós, pessoas como nós, foram impactadas pelo poder de Deus. E começaram a fazer grandes coisas que exaltam o nome de Deus, que engrandecem o nome de Deus. De repente chegou para eles, amém? De repente o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram tomados de poder, tomados de autoridade, e passaram a proclamar o reino com grande poder, e muitas vidas foram alcançadas, porque essa é a obra do Espírito Santo. Jesus, ele veio ao mundo, ele proclamou o reino, ele morreu por nós, ele abriu um novo e vivo caminho. E a palavra de Deus diz assim, em João 14, 16 a 20, não precisa abrir, queridos, eu leio aqui. E eu rogarei do Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais, vós, porém, me vereis. Amém? Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Amém, queridos? Essa é a promessa de Jesus, para cada um de nós. Ali todos os discípulos receberam o Espírito Santo. Ninguém que estava naquela sala, conforme Jesus tinha dito, para que eles estivessem buscando, e foi por pouco tempo, né? Jesus ficou 40 dias, aí por volta de uns 7 dias, né, quando completou os 50 dias, o dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, o Senhor enviou o Espírito Santo. E aqueles homens
foram cheios, né, do poder de Deus. Esse Espírito que é o Consolador, que é o intercessor, que quer estar conosco todo o tempo. Mas existe uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta, né? A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 3:7, diz assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça. Essa é a mensagem do Espírito Santo. Ele quer derramar, ele já veio ao mundo, ele está aqui com seu poder. Ele está entre nós, ele está dentro de nós, porque o Senhor nos prometeu isso. E aquele que ouve essa voz, a voz do Espírito Santo, e não endurece o seu coração, vai provar, amém, queridos? Por isso, vira para o teu irmão e fala assim: não endureça o seu coração, meu irmão. Fica com ele aberto para Jesus, amém? Queridos, deixa eu tirar essa blusa que eu estou começando a esquentar. Amém. Então o Espírito Santo é esse Consolador, o intercessor. A palavra Consolador significa em grego paráclitos, que é convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém. Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. Intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Amém? Esse é o Espírito Consolador, que está ao seu lado, todo o tempo. Todo o tempo. Ele quer estar ao seu lado. Né? Ele quer ser esse teu intercessor, aquele que abre caminhos, aquele que intercede, que busca a tua vida, que deseja te conduzir a toda a vontade, a toda a verdade, né? O conselheiro de defesa. Tudo isso o Espírito Santo quer ser na tua vida, né? A palavra de Deus em Romanos 8:26, só anota aí rapidamente, diz assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele é esse intercessor, ele é seu advogado. Imagina, olha quem é teu advogado. Não é qualquer um. Um bom advogado faz toda a diferença. Mas Jesus, né, o Espírito Santo na tua vida, o seu intercessor, esse que se coloca para interceder por você com gemidos inexprimíveis, ele está o tempo todo. É quando nós oramos em línguas, né? O Espírito Santo está edificando o nosso espírito, está intercedendo, está falando com o Senhor, está ministrando as nossas vidas. E Ele quer mover isso cada vez mais. Por isso nós temos que entender, Ele é esse Consolador. Nos momentos difíceis, nas lutas, Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece a sua causa. Amém, queridos? E Ele está aqui hoje. E Ele sabe a tua causa. Ele sabe o que tem sido as suas lágrimas. Esse Espírito que conhece todas as coisas. O Espírito Santo. E Ele quer tocar em você nesta noite. Amém, queridos? O Pentecostes é agora. Amém? O Pentecostes está aqui, que é a presença do Espírito Santo. E Ele quer mover, Ele quer ser esse teu advogado, que vai interceder por você, que conhece a sua dor. Amém? Talvez você passou essa semana com dor. Situações te deixaram triste, mas saiba que Ele é o Consolador. O Consolador, que se coloca ao seu lado no momento mais difícil. Sabe, eu sei, nós muitas vezes passamos situações difíceis. E a gente tem provado desse Espírito que consola. Mas muitas vezes somos consolados por irmãos. Eu lembro quando tanto meu pai faleceu, minha mãe, como o abraço dos irmãos foi tão consolador, foi tão reparador. Mas mais do que um abraço de um irmão,
é a presença do Espírito Santo te consolando, enxugando as suas lágrimas, conhecendo a sua dor e trazendo cura. Amém? Em Jeremias 31, eu vou ler muitos versículos, por isso eu vou rapidamente, tá, querido? Você pode anotar. Jeremias 31 diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os meus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sabe, além de estar ao nosso lado, o Espírito Santo, ele quer escrever em nós. Ele quer escrever essas leis, essa nova aliança que nós temos em Cristo. Olha que interessante, na velha aliança, o povo de Israel foi livre do Egito, que para nós se assemelha, é tipo da nossa conversão, onde nós fomos livres desse mundo, né? O Senhor nos comprou e nos libertou deste mundo. E aí o povo de Israel passou no Mar Vermelho, não é mesmo? E ali ficou todas as suas condenações, né? Todo aquele exército que queria destruí-los, que queria matá-los, ficou debaixo das águas. Nós também é um tipo do batismo nas águas. Né? Nós, quando fomos às águas, ela representa o quê? Que morremos para este mundo e nascemos para uma nova vida. E aquela velha vida ficou para trás, nas águas do batismo. E depois, um pouco além, o povo de Israel chegou e recebeu as tábuas da lei, ali no Monte Sinai. E aqui nós vemos a obra também do Espírito Santo nas nossas vidas, onde Ele quer escrever as leis, não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas do seu coração e do meu. Amém, queridos? O Espírito Santo quer fazer isso, quer continuamente escrever as suas leis, os seus mandamentos, porque estamos nessa nova aliança em Cristo. E o Espírito Santo, Ele vai nos tocar, Ele vai escrever em nós os seus mandamentos e as suas leis. O poder de Deus, né, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo poder que é o Espírito Santo que habita em nós e que toca as nossas vidas e quer nos tirar das trevas e nos trazer da luz, quer nos livrar e quer nos fazer andarmos a cada dia um novo caminho, um caminho para a terra de Canaã, assim como o povo de Israel ia para uma terra de vitória, né? Nós também estamos sendo conduzidos pelo Senhor, para um dia chegarmos na Nova Jerusalém, e reinarmos com Ele por toda a eternidade, amém, queridos? Mas a obra é completa, Ele quer também te batizar com o Espírito, Ele quer te ungir com o Espírito Santo, para que não seja apenas uma regra, não seja uma letra morta, mas uma letra viva, que é escrita pelo próprio Deus em seu coração, a palavra dEle, os mandamentos dEle, os preceitos do Senhor. Amém, queridos? O Senhor quer fazer isso na tua vida e na minha vida. Em 1 Coríntios 10, 1-4 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. Amém? Aqui também mostra essa comparação. O povo de Israel havia sempre uma nuvem à sua frente, guiando o povo. E essa nuvem para nós é o Espírito Santo, amém? Que nos guia. Durante a noite era uma coluna de fogo, durante o dia era uma nuvem. E o Espírito Santo quer ser esse guia, esse consolador, esse que direciona as nossas vidas. Ele quer nos encher e nos capacitar
cada dia mais. Amém. Eu queria que você abrisse comigo, esse vai ser meu texto básico, Isaías 11, 1. Esse eu queria que você abrisse, por favor. Isaías 11, 1. Diz assim: Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém, queridos? Aqui nós vemos algumas características desse Espírito. É claro que se a gente tivesse uma lista aqui para falar só desse Espírito de sabedoria, talvez a gente ficasse 1000 anos falando aqui. Claro que eu não tenho esse conhecimento, mas se eu tivesse uma lista da sabedoria de Deus, talvez a gente ficasse 1000 anos falando, e ainda ia ter coisa para falar, porque é infinita a sabedoria dele, é infinita a grandeza do Senhor. Mas a gente queria enfatizar essas 7 características aqui do Espírito Santo. Né, o primeiro que eu quero enfatizar é esse Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. A primeira obra que o Espírito Santo faz na tua vida e na minha é levá-lo a reconhecer o senhorio de Cristo, a levá-lo a considerar o Senhor Jesus como teu Senhor. Né? A obra do Espírito Santo começa com isso, te levando, te convencendo do pecado, te convencendo da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele quer que você considere o Senhor. Amém? Coloque Ele em primeiro lugar. Ele no trono da sua vida, né? O Senhor Jesus está ali à destra do Pai, né? O Espírito Santo, os anjos, existe toda uma glória, mas Ele também quer habitar no seu coração e no meu. Ele quer reinar como Senhor no seu coração e no meu, como Senhor absoluto. Então a obra do Espírito Santo começa com isso, né? Tanto que ele aqui é o Espírito do Senhor, é o Espírito do Deus vivo, né? O Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, né? Que vai tocando as nossas vidas, mas que quer nos conduzir, e entendemos que Ele é o Senhor absoluto, a Ele merece toda a glória, toda a honra. Levanta sua mão, começa a dizer que Ele é santo, que Ele é Senhor. Oh Deus, nós te bendizemos nessa noite, dizemos que o Senhor é o Senhor está em glória, o Senhor está em majestade, mas o Senhor também reina nos nossos corações. Deus, nós nos dobramos diante de Ti, nós reconhecemos a Sua autoridade, o Seu poder, e dizemos que somos os Seus filhos, Pai. Deus, os Seus servos, Pai. Oh Deus, e nos prostramos na Tua presença, e Te reconhecemos, e clamamos que esse Espírito, Senhor, esse Espírito venha sobre nós, e toque as nossas vidas, e leve a Cristo como Senhor absoluto dos nossos corações, Pai. Nós te reconhecemos como Senhor, e reconhecemos o Espírito do Senhor que está nesse lugar, tocando as nossas vidas, e levando a exaltação ao nome de Cristo. Amém. Amém, queridos. Talvez você entrou aqui, indeciso. Quem é seu Senhor? Quem de fato reina na sua vida? Mas saiba que o Espírito Santo, Ele quer tocar o seu coração nesta noite, e quer dizer, e quer colocar Jesus como Senhor. Amém, queridos? Hoje é um dia de decisão. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. O Espírito Santo está te dizendo isso, porque a palavra de Deus diz isso. Não endureça o seu coração, deixa Ele ser Senhor absoluto. Deixa Ele te colocar no reino da luz, porque não tem meio termo. Não tem uma sombra. Ou é reino da luz, ou é reino das trevas. Ou você está debaixo da graça de Jesus, do perdão de Jesus, da mão dEle, ou você está debaixo da mão do inimigo. Não tem meio termo. Não há um lugar de penumbra. Ou é luz,
ou é trevas. Por isso que hoje seja o dia da luz para a tua vida. Amém, queridos? Que você não fique na indecisão, mas que você decida pelo Senhor. Ele está estendendo a sua mão de amor para você nesta hora. Amém, queridos? Ele está estendendo a sua mão de amor. E Ele quer te trazer para a luz. Ele quer te colocar perto. Ele quer te colocar debaixo das suas asas, como diz a palavra, em nome de Jesus. Se dobre, porque você está se dobrando a alguém. Ou você está se dobrando a Jesus, ou você está se dobrando ao inimigo, mesmo sem saber. Mas o Senhor quer te alcançar com esse grande amor. Amém, queridos? Aí ele continua e diz na palavra, o espírito de sabedoria. Sabedoria é a habilidade, é a perspicácia, é a capacidade de fazer algo. Amém? Sabedoria é isso, e ele quer esse Espírito Santo, ele também tem essa característica, ele tem toda a sabedoria de Deus. Fala que o Espírito Santo, ele sonda os segredos de Deus, ele conhece as profundezas de Deus. Assim como o espírito humano conhece o homem, o Espírito Santo conhece Deus, amém? E ele tem toda a sabedoria, tem todo o conhecimento, e a sabedoria é essa capacidade de fazer algo. Eu queria fazer um paralelo a um outro trecho da palavra, que está em Joel 2:28. Você não precisa abrir, eu leio aqui para você rapidamente. Joel 2:28, diz assim, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém? Então esse espírito de sabedoria, que quer tocar a sua vida e tocar a minha vida, que quer te capacitar para fazer algo, que quer te capacitar para você ter a sua família, que quer te capacitar a você ser um pai, que quer te capacitar a você ser um bom profissional, que quer capacitar a você ter uma boa casa, uma boa família, né? Ter bons relacionamentos. Ele quer te capacitar para que você seja útil no seu reino. Ele quer te capacitar e te ungir para que você cumpra a obra dele de forma completa. Essa capacidade de fazer algo para ele, sabe? E não é pouca coisa. Ele que criou todas as coisas, toda a ciência, eles descobrem algo, não é mesmo? Todo conhecimento humano, eles descobriram alguma coisa que Deus já fez, né? Que Deus já criou, que Deus, depois eles foram descobrindo, e algumas coisas até hoje eles não entendem. Por quê? Porque Ele tem toda a sabedoria, amém? E esse mesmo Espírito está sobre você, e muitas vezes você está lá com um problema no seu trabalho, e você procura todo mundo, menos o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, Ele quer dar capacidade para que você faça, para que você realize a vontade dEle, para que você esteja conectado com Ele, e possa ter nos seus lábios. Aqui eu quero fazer um paralelo com isso, né? A palavra de Deus fala em Joel que Ele derramaria do meu Espírito, e vossas filhas e vossos filhos profetizarão. E alguém profetiza aquilo que recebe de Deus, amém? Recebe graça, recebe conhecimento, recebe a sabedoria do alto, recebe a palavra de Deus, ele tem esse poder de não voltar vazia, uma vez que ela enche o seu coração, que ela é ungida pelo Espírito Santo, ela se torna uma palavra vivificada, e ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir o seu propósito. Você vai abrir a sua boca, você vai receber dele do alto, sabedoria do alto, e você vai profetizar, amém, queridos? Porque o Espírito Santo veio para que os vossos filhos e vossas filhas profetizem. Quantos filhos e filhas tem aqui? Tem alguns caras com a mão sem levantar, não é filho e filha? Você pode profetizar em nome de Jesus. A palavra de Deus nos seus lábios. Você lê a palavra, ela é vivificada no seu coração. E você declara ela sobre a tua vida. E você vai ver os frutos dessa palavra pelo poder do Senhor. Ele vai te ungir, né? Não é uma autoafirmação. É o próprio Espírito Santo te conduzindo para a palavra e fazendo você crer. E você vai ver os frutos dessa palavra. Amém? Talvez você tenha passado fases, todos nós passamos. Você pode ser um adolescente agora, um jovem, alguém que recém-casado. Você teve filhos agora. Ou você já está mais velho, seus filhos estão saindo de casa já.
Todos nós vivemos fases. Talvez você está com situações difíceis no seu trabalho, nós sabemos que as coisas mudam tão rapidamente. Mas esse espírito de sabedoria repousa sobre você, amém? E cada uma dessas fases, Deus tem toda a graça para que você possa passar, para que você possa suportar, para que você possa vencer, amém? E Ele quer te dar essa palavra profética, que vai mudar a história da sua vida e daqueles que estão ao nosso redor, amém, queridos? O Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, repousa sobre nós, e Ele quer mudar e agir, amém? Engenhosamente, fazendo algo de forma hábil, perspicaz, porque é a sabedoria, é perspicácia, entendimento. Ele quer agir para que você e eu possamos superar e vencer cada fase, cada situação que nós temos com o Espírito Santo e para a glória dele, amém, queridos? Ali nós falamos também sobre o espírito de entendimento. Entendimento é o ato de compreender, discernir. E eu queria fazer um paralelo também com aquele mesmo texto que a gente estava lendo, em Joel. Diz assim: e os vossos velhos terão sonhos. Amém? Então o Espírito do Senhor também é esse que te faz compreender. Eu estou no deserto? Sim, eu estou no deserto. Mas eu vou ficar a viver no deserto? Não. Eu sei para onde eu estou indo. O Espírito, a nuvem está à minha frente. O fogo está à minha frente. E Ele vai me guiar. Amém? Você vai compreender. O Espírito que repousa sobre você vai te dar também compreensão, entendimento para as fases e lutas que enfrentamos. Muitas vezes a resposta não vem na hora. Mas você está confiando que Ele está com você. Você está no meio do deserto, mas você sabe a nuvem para onde ela está indo. Então você vai fielmente seguir esta nuvem, assim como o povo de Israel seguiu a nuvem, porque era a ordem do Senhor. Você também, no meio do teu deserto, no meio da tua luta, você não está sozinho, porque Ele vai estar te dando compreensão, entendimento e direção para a tua vida, amém? Nós muitas vezes não sabemos qual é o passo a dar, qual é o próximo passo, mas nós temos essa promessa, queridos, e eu e você precisamos pegá-la. Eu quero, Senhor, ser conduzido por Ti. Eu quero esse espírito de entendimento, de compreensão, para que me guie em toda a verdade e possa conduzir a minha vida em todos os planos do Senhor. Amém, queridos? E aqui fala que os velhos terão sonhos, né? Quantos aqui já tiveram sonhos proféticos? Como que trazendo compreensão, né? Graça, direção. Muitas vezes o Senhor pode usar literalmente isso. Mas sabe, isso fala também de um mover do Espírito Santo. Sonho fala de os velhos sonharão. Muitas vezes os velhos, a tendência qual é? Já está acabando, vou me aposentar, não tenho mais expectativas. Não é isso que geralmente ocorre? Mas aqui a Bíblia fala, até os velhos vão sonhar. Amém? Até os velhos vão ter novos projetos, novos sonhos em Deus. Isso fala que quando o Espírito Santo move sobre nós e dá essa compreensão, não acabou. A obra não acabou. Existe algo mais. Sempre vai existir algo mais. Até mesmo no último dia das nossas vidas aqui, vai haver o algo maior, que é a nossa entrada com Ele na sua glória. Amém, queridos? Então, nós temos que sempre ter essa expectativa de que o Senhor está nos levando para algo novo. Amém? E aqui é como se velhos vão sonhar. Quando o Espírito Santo vem sobre você, e Ele repousa sobre você, Ele vai te dar sonhos, querido. Ele vai ressuscitar sonhos. Talvez você está aqui nesses dias e você enterrou alguns sonhos. Sonhos de Deus, palavras que foram um dia entregues para você, mas pela incredulidade e porque toda palavra existe uma condição. Toda palavra, a maioria das palavras, existem palavras proféticas que não, mas a maioria das palavras proféticas, existe uma condição, algo eu preciso fazer, um passo eu tenho que dar, né? E nisso a gente precisa voltar, e de repente tem palavras que já foram enterradas no seu coração, tem sonhos que já foram enterrados, mas o Espírito Santo está aqui, para te dar compreensão,
e te abrir os seus olhos e fazer você sonhar. Em nome de Jesus, nos propósitos dEle, as vontades dEle vão se cumprir na tua vida. Amém, queridos? Fala também sobre o espírito de entendimento, nós já falamos. Agora também sobre o espírito de conselho. O espírito de conselho. Conselho também fala sobre desígnio, propósito. Né? E o paralelo que eu quero fazer com aquele outro texto, ele diz assim: os vossos jovens terão visões. Amém? Conselho fala de desígnio, propósito. Né? O Senhor quer ser o nosso conselheiro. Ele quer desvendar o seu futuro. Ele quer abrir propósitos, projetos, aquilo que está no coração dele. Né? A palavra de Deus fala que nós devemos ter essa vida, né, dirigida para Ele, dirigida para o reino, né, dirigida para a eternidade. E aqui o Espírito Santo está sobre nós para nos aconselhar. Ele vai estar muitas vezes falando suavemente ao teu ouvido. Suavemente. Se você, com fé, buscá-lo. Né, se você com fé, Senhor, eu preciso da tua direção. Eu preciso do teu conselho. Eu preciso ter a visão correta. Né? E quando o Espírito Santo vem, diz que os vossos jovens terão visões. Amém? Visão fala de alvos, de propósitos, fala de direção. Né? E o Senhor quer derramar isso sobre a tua vida. Não importa se você é jovem, não importa se você é velho. Nós dissemos ali anteriormente, os jovens, é para todos. Né? É algo que o Espírito Santo está derramando. Esse Espírito que tem o conselho para você. Amém? E que vai colocar propósito na tua vida, que vai colocar destino, desígnio, direção. Amém? Ele quer ser esse conselheiro que te traz direção e visão. Mas para isso, nós precisamos ouvir a sua voz. Hoje, se ouvir a voz, não endureça. Amém? Vira para o teu irmão e diz: não endurece seu coração, meu irmão. Creia em Deus. Creia no Espírito Santo. E quando Ele falar com você, obedeça. Quando a palavra vem tão claramente ao teu coração, obedeça. Né? E Ele quer te dar propósito. Talvez você esteja tendo que tomar decisões importantes na tua vida. Decisões que vão ser determinantes na tua vida. Mas Ele é o conselheiro. Busque o Espírito Santo. Busque a palavra de Deus. E Ele vai te dar a direção correta. Ele vai te ensinar o próximo passo. A nossa vida é feita de passos pequenos, não é mesmo? Mas se a gente dá os passos para o lugar errado, a gente chega em outro lugar. Por isso que Ele é esse nosso conselheiro, que vai alinhar os nossos passos, que vai nos colocar no destino certo, no objetivo correto. Por isso Ele quer ser esse nosso conselheiro. E nós vamos ter a visão correta. Amém, queridos? A visão de Deus, pelo Espírito Santo que está sobre nós. A nossa visão vai ser ampliada. Quantas vezes nós estamos tão envolvidos em problemas, né? A nossa alma está tão abatida, que você não consegue enxergar um palmo. Mas a hora que a gente entra no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a gente descansa. E a nossa visão é ampliada, é aberta. Amém, queridos? O Senhor quer abrir a visão de alguns nesta noite aqui, em nome de Jesus. Talvez você está mergulhado em problemas, mas o Senhor quer ser o seu conselheiro. Ele quer abrir a tua visão. Ele quer derramar graça. Ele quer dar uma visão do céu para você, para que você seja e caminhe nos propósitos dEle e na verdade dEle. Amém, queridos? Aí fala também do espírito de fortaleza. O paralelo que eu quero fazer com aquele outro texto diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra. Quando Ele vir com seu espírito, Ele vai mostrar prodígios no céu e na terra. Ou seja, a obra do Espírito tem sido assim desde o começo. Naquele dia em Pentecostes, o poder de Deus veio. As pessoas ouviram na língua nativa aqueles irmãos falando e glorificando a Deus, algo sobrenatural. Sabe, esse Espírito que repousa sobre nós, ele também é esse Espírito de poder. Amém, queridos?
poder para que você e eu sejamos suas testemunhas, poder para que a gente não fique abalado diante das situações, mas a gente receba força do alto, poder do alto, né? Ele é o dunamis de Deus. O Espírito Santo é esse poder sobrenatural que pode agir em nós. Ele vai derramar dons sobre vidas aqui, amém, queridos? Talvez você tenha dons enterrados também, que Ele quer que você comece a funcionar. Dons de profecias, dons de palavras de conhecimento. Por quê? Porque ao poder de Deus repousa. O Espírito Santo, ele também é esse espírito de fortaleza, esse espírito de poder, que quebra, que destrói artimanhas malignas, né? que traz discernimento de espíritos malignos. Esse espírito de poder, ele também repousa sobre você, amém? É o Espírito que habita no seu coração, por meio da palavra, e ele vai fluir, amém, queridos? Ele vai fluir, e à medida que você libera, à medida que você crê, à medida que você exerce fé, que você ora, né, que você se coloca numa posição de fé, Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar, uma porção maior do poder dele vai ser liberado, porque essa era a promessa. Os sinais e prodígios seguirão aos que creem, porque era a obra do Espírito Santo também, se manifestar com poder e graça. E esse poder é um poder que vem de dentro para fora. É de dentro para fora. Né? O Espírito Santo te enche e te usa. Te enche e te usa. Né? Muitas vezes você tem passado situações. Talvez você está abatido, triste, oprimido, mas saiba que tem um poder de Deus, um dunamis de Deus, que pode quebrar tudo isso, amém? Pode quebrar tudo isso, porque qual é o fruto do Espírito? Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, amém? É isso que vai fluir, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O espírito de fortaleza está sobre você. E ele tem domínio próprio para você. Amém? Ele tem domínio próprio. Ele tem paz, onde você está oprimido com tristeza. Ele tem paz, querido. Ele tem alegria. Ele tem o amor dele que pode encher seu coração. A palavra de Deus fala que pelo Espírito Santo, o Senhor derramou amor. O amor de Deus, ele está vindo aqui sobre você. Em nome de Jesus. Se você está doente, abatido a sua alma, você precisa de uma porção do amor de Deus. E o Espírito Santo quer derramar sobre você nesta noite. Amém, queridos? Corresponde, abre o teu coração. Creia na palavra de Deus, porque ela transforma. Amém? A palavra de Deus transformou e continua transformando, porque ela é movida pelo Espírito Santo. E onde o Espírito Santo age, a liberdade, a cura, a salvação, porque o Espírito de Deus tem poder para libertar, amém, queridos? E Ele quer fazer na tua vida nesta noite. Ele tem um viver de vitória, Ele tem um viver de fortaleza, de poder. Você não precisa ser sempre pisado pelo diabo, não. Chegou a hora de você se revoltar e de se levantar nesse poder, nesse espírito de fortaleza que o Espírito Santo tem para você e para mim. Amém, queridos? O espírito de conhecimento, que é a percepção da vontade de Deus. O Espírito Santo, uma das coisas que ele trabalha conosco, é para que a gente conheça Cristo. Né? Cristo veio ao mundo. Cristo é um homem como nós, e que morreu e ressuscitou. Então ele provou que nós podemos viver também por ele, uma vida semelhante a ele. Amém? Ser transformado à imagem dele. E por isso esse conhecimento de Deus que é tão grande. Mas o que Jesus, uma das coisas que o Espírito Santo também quer fazer nas nossas vidas, é que a gente conheça Cristo. Conheça a presença dele. Isso fala do quê? De intimidade. Isso fala de intimidade. É tão bom nós conhecermos alguém.
a gente ser íntimo de alguém. Eu sou íntimo da minha maravilhosa esposa, a mais linda que existe. E eu conheço ela, e ela me conhece. Mas muitas vezes ela me conhece mais do que eu me conheço. E isso é tão bom. É tão bom a gente ter alguém que nos ama, né? Aquilo dá uma força, um impulso, né? O fato de amar, a pessoa tem um compromisso, ela deseja o melhor, ela me ajuda, me orienta, está comigo como uma ajudadora. Isso é algo humano, amém? Mas é tão bom. Mas imagina, nós temos pelo Senhor também essa intimidade. Ele nos oferece essa intimidade. A palavra de Deus fala que Ele está à porta e bate, e Ele quer cear conosco. Ele quer estar próximo de nós. Sabe, o Espírito do Senhor, Ele quer se revelar. Esse Espírito de conhecimento, para que você tenha essa intimidade com Ele. Esteja próximo a Ele, né? Esteja íntimo dEle. Né? E isso vai ser tão importante, porque isso vai trazer... Você conhece, você sabe que pode contar com Ele. O paralelo que eu quero fazer com aquele outro texto diz assim: e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma vez que você o conhece, você sabe que na situação difícil, você tem o Espírito Santo que está sobre você, e você pode invocá-lo. Senhor, eu invoco o Teu nome, eu clamo a Ti, Senhor. Tu sabes as situações que eu estou passando e vivendo, mas eu clamo a Ti, eu invoco a Ti, e salvação vai vir sobre Ti, amém, queridos? Salvação vai vir. Muitas vezes nós temos o medo do amanhã, nós vivemos com muitas incertezas, ninguém tem segurança de que o trabalho vai continuar, ninguém tem segurança que alguém não vai te roubar, né? Nós somos tomados por informações do medo, mas nós temos um esconderijo, amém, queridos? Nós temos conhecido o Senhor, nós podemos chegar diante dEle e invocá-lo, Senhor, invocar o nome dEle, porque nós conhecemos o nome dEle, nós sabemos do poder que existe no nome de Jesus, amém? E esse Espírito está aqui para te revelar Jesus. O Espírito Santo está aqui para te revelar o poder que há no nome de Jesus. E você pode invocá-lo. Não depende das circunstâncias, não depende das situações. Você pode clamar a Ele e Ele vai vir ao seu socorro. Você vai poder se esconder ali na sombra do Onipotente, no lugar de intimidade, porque você tem o conhecido. Amém, queridos? Ele quer te levar para esse lugar mais próximo da presença dEle. E o Espírito Santo te conduz a conhecer ainda mais a Cristo. E terminando, diz assim, o espírito de temor. O espírito de temor. A palavra temor aqui significa respeito, significa também medo, significa reverência e piedade. E o texto que eu queria, para que a gente entenda exatamente o que é esse temor, está em Êxodo 20, 18 a 20. Eu vou ler rapidamente. Diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Sabe, esse Espírito Santo, ele também quer que você tenha esse temor.
Aqui, aqueles homens, eles viram, foi na entrega das leis, o monte estava fumegando, né, os trovões, os relâmpagos, e o povo se assustou, né, e Moisés trouxe essa palavra para o povo: não tenha medo. O que Deus quer fazer com você e comigo é que você tenha essa reverência, né, esse temor no seu coração. Temor fala de algo que é quando ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo. Você está sozinho. E mesmo assim você tem a reverência a Ele. Ninguém está te vendo, mas mesmo assim você está querendo fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ninguém está cobrando de você ou marcando em cima de você, se você está errado ou certo. Mas mesmo assim você fala: não, eu reverencio a Ele, eu o honro, eu o adoro, eu reconheço a autoridade dEle, e sim, eu até tremo diante dEle, porque eu sei que Ele é poderoso, Ele tem um amor tão grande por mim, mas Ele também, Ele tem poder, como diz a palavra, a esse nós devemos temer, porque Ele pode nos lançar no inferno, se nós por nós mesmos rejeitarmos a obra de Cristo, amém? Mas aqui, Ele não quer esse medo, mas sim esse temor. Né? Não esse medo que diz aqui: não tenham medo, né, Moisés falou, mas tenham o temor de Deus nos seus corações, tenham esse zelo, essa reverência, porque isso vai te livrar de pecar. E o paralelo que eu faço aqui com aquele outro texto, diz assim: porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Sabe, quando nós temos esse espírito, e temos esse espírito que tem esse temor, esse espírito que coloca em nós esse zelo, essa reverência, essa honra, que é o Senhor dos exércitos, Ele está me vendo todo o tempo. É para Ele que eu sirvo, é Ele que eu quero agradá-lo, é a Ele que eu quero honrá-lo. Por isso eu tenho esse temor, por isso eu tenho esse tremor diante dEle. Eu o reverencio, eu me dobro diante dEle. Eu sei que Ele me ama, mas eu sei que Ele é poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele tem toda a autoridade, Ele conhece todas as coisas, e Ele me há de livrar, assim como esse temor de Deus, que nos livra de pecar, né? Ele é de Jerusalém, é da presença dEle, é do monte, aqui fala do Monte Sião, ou seja, da presença dEle, do alto, né? Desse Espírito Santo, que vai nos dar livramento, queridos. Muitas vezes você pode estar escravo de alguns pecados. Nós vivemos num mundo onde a pornografia é muito forte, não é mesmo? Nunca se popularizou tão facilmente, né, a pornografia. As pessoas, muitas vezes crianças, estão tendo acesso a isso. Sabe, e hoje é um dia de tomar decisão. Hoje é dia de ter esse espírito de temor, né? O Espírito Santo que produz esse temor no seu coração, essa reverência, esse desejo de agradar a Jesus. E esse temor vai trazer livramento. Amém? Ele quebra toda a autoridade do pecado, porque o sangue de Jesus te cobre. O sangue de Jesus te perdoa. O sangue de Jesus, ele é poderoso para destruir fortalezas. E esse Espírito Santo, ele vai te capacitar a vencer, porque ele vai colocar esse temor, que mesmo quando ninguém está te vendo, Ele está vendo. E você vai estar buscando a Ele, intimidade com Ele, presença do Senhor. E você vai ser livre da pornografia, você vai ser livre do adultério. Muitas vezes do adultério só com os olhos, mas é um adultério. Você vai ser livre da fornicação, da imoralidade, porque o Espírito Santo vai produzir em você e em mim santidade. Amém, queridos? Porque vai ter esse temor de Deus, essa reverência, esse amor, esse desejo de servi-lo, esse desejo de honrá-lo, que não é pela tua força, mas também pelo Espírito Santo agindo em você. Amém? E como nós podemos viver isso na prática? Como nós podemos manter esse espírito dentro de nós? Como nós podemos
buscar sabedoria quando nós precisamos, entendimento, força, temor, conhecimento, e todas essas coisas. E o Espírito Santo é tantas outras. Deus é tão infinito em tudo que Ele é. Mas Ele está acessível a você e a mim. Amém, queridos? Uma coisa prática que podemos fazer. Primeiro é orar. Aquele que se inclina para as coisas do Espírito, ele colhe frutos do Espírito. Aquele que se inclina para as coisas da carne, colhe da carne, perversão e destruição. Então, o que a gente vai, nós precisamos ter essa decisão de buscar o Senhor. Por exemplo, quem ora em línguas, fala em línguas, faz a oração, ora em línguas. Isso é uma ferramenta maravilhosa, que você pode estar conectado com o Espírito Santo. Amém? Todo momento, né? No carro, no banho, em qualquer momento, na sala, algum momento que você está só, ou qualquer momento que você possa, talvez, estar ali orando no seu coração, com a sua boca talvez fechada, mas com o seu coração desenvolvendo aquilo, porque quando você ora no Espírito, né, o Espírito intercede por você, né, ele te liga à mente de Cristo. Então isso é algo que a gente precisa fazer, queridos. Quantas vezes, talvez você passe a semana inteira sem orar em línguas, sem ter um tempo de deixar o seu espírito ser edificado. Começa a fazer isso o máximo que você puder. O Paulo disse que ele orava mais do que todos em línguas, né, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele estava edificando o seu espírito. Edificando o seu espírito. Muitas vezes tem tristeza entrando na sua alma, mas você ora lá, baixando, lá, bacala, lá, bacanda, lá, e aquilo vai enchendo de alegria, vai enchendo de poder, vai enchendo de graça. De repente o diabo quer soprar no teu coração, eu quero colocar nele um sentimento de morte, eu quero colocar um sentimento de medo, e você começa a encher seu espírito, e aquele espírito de medo vai embora, e a alegria e fortaleza vai enchendo o seu coração. Então você começa a sua oração, e vai edificando o seu espírito, e aquilo que o diabo, muitas vezes um pensamento impuro, começa a querer entrar na sua mente, e você começa, eu quero ser cheio, e ali santidade, temor ao Senhor vai enchendo a sua mente, o seu coração, porque você que se conecta com Ele, amém, queridos? Se conecta, Ele está disponível, mas Ele não é agressivo. Até o exemplo que o Espírito Santo usou para quando desceu sobre Jesus foi uma pomba. Ele entristece quando ele tem ciúme de você, ele se entristece quando você vira as costas para ele, mas ele te quer, amém? Ele deseja estar na sua vida, ele deseja te capacitar e dar tudo aquilo que você precisa. A palavra de Deus, né, oração em línguas, mas também ora e intercede, né, em oração, busca o Espírito Santo, fala, declara a palavra, ora a palavra, né? Você também, quando você lê a palavra, e ela vivificada pelo Espírito, ela vai te edificar, né? Ela vai liberar o Espírito Santo na tua vida, ela vai te dar realmente a direção, porque a palavra de Deus tem esse poder, né, de trazer transformação, de trazer o Espírito Santo e habitar em nós, porque o verbo é a palavra, Jesus é a palavra, e ela vivificada pelo Espírito Santo, ela vai colocar como que marcos na tua vida, né, marcos de vitória, né, você vai crendo na palavra, você vai tomando território. Não, eu não vou mais ser oprimido pela tristeza. Eu tomei esse território em nome de Jesus. A palavra de Deus encheu meu coração. A palavra de Deus encheu meu coração. Eu declaro aquela palavra que fala sobre isso. E ela é ungida pelo Espírito Santo. Você toma esse espaço dentro do seu coração, dentro da sua vida, ou na tua família. Você se coloca numa posição de intercessão. Eu não vou mais permitir que o diabo toque na minha casa, eu vou me colocar numa posição de intercessão, mas você primeiro tem que se conectar com o Espírito Santo, e aí você vai declarando a palavra, e aquilo vai se tornando verdade, vai se tornando território tomado, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, amém, queridos? Não vão prevalecer, porque o Espírito Santo vai te ungir, te capacitar, e você vai tomando o território pelo poder de Deus. E uma outra dica,
flua no Espírito Santo. Porque quando você não flui, você entristece o Espírito Santo. Muitas vezes numa célula, a tua oração é importante. Um irmão compartilha um problema, você sente no teu coração de falar, você fica quieto. Você deixou de fluir no Espírito Santo. Porque quando você flui, você tem a experiência, né? A fé sem obras é morta. E se o Espírito não fluir através de você, né, aquilo não vai ter o efeito, não vai produzir algo que é crescente. À medida que Ele pode contar com você, Ele vai te usar mais. Amém? Se você flui uma vez, eu orei para aquela pessoa no trabalho, ele foi tocado, o Espírito Santo falou, opa, essa pessoa vou poder usar ele. Aí chega a próxima pessoa, você sente no teu espírito, é uma oportunidade, e aí você segura. Não, nós temos que ir fluindo. E à medida que você flui, é como que um rio, ele vai se tornando cada vez mais caudaloso, cada vez maior, cada vez mais água vai enchendo, e cada vez vai se tornando e alcançando mais. Amém, queridos? E porque você não está segurando, não está retendo o fluir do Espírito Santo. Isso é uma outra dica, para que ele continue também fluindo na tua vida, agindo, porque é dando que nós recebemos. Amém, querido? É dando, e daquilo que o Senhor deposita na tua vida, é que nós recebemos. Amém? Era isso que eu queria compartilhar.